Graça, queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui nesta quarta-feira de oração para poder então glorificar e bendizer o nome do Senhor, assim como também orar por todos os irmãos, por todos aqueles que carecem e são necessitados de oração. Na verdade, todos nós carecemos, todos nós necessitamos de oração. E assim, eu te convoco agora à noite, para que a gente possa orar ao Senhor, para que a gente possa iniciar esse momento orando a Deus, clamando ao Senhor, que tudo pode, como diz a sua palavra, não há nada impossível para Deus. Então, vamos orar nesse instante. Deus bendito e Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. E agradecemos pela tua bondade e misericórdia que se estende de geração em geração. Assim também, ó Deus, te suplicamos que o Senhor continue ajudando a tua igreja, continue ajudando a todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, ó Deus, aonde quer que ele esteja nesse momento, possa encontrar refúgio, salvação, milagre, o poder de Deus sobre suas vidas. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, pedimos que esse momento seja abençoador e todos os nossos irmãos que estão do outro lado possam sentir a presença do Teu Espírito, possamos nesta mesma comunhão de fé, de esperança, na noite de hoje, ó Deus, rogar ao Senhor do céu, que tudo pode fazer e com certeza haver um grande milagre sobre este país. Assim, ó Deus, te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, nós os saudamos em nome do Senhor Jesus Cristo e nos sentimos alegres mais uma vez de poder estar com cada irmão, cada ouvinte na noite de hoje. Eu quero te chamar a atenção para que a gente possa, na noite de hoje, meditar em cima do Salmo 121, que é um salmo em que a gente vai se alicerçar e se refugiar hoje à noite. Salmo 121. Nós temos aí do verso 1 ao verso 8. Salmo 121, do verso 1 ao verso 8. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Com essa palavra, nós queremos então meditar agora à noite. E aí, convocando você no mesmo espírito de oração, no mesmo espírito dessa palavra que nos move a ver o quanto Deus de fato é protetor. E aí, podemos na noite de hoje ver o Deus fiel e guarda, aquele que guarda todos os homens e
todas as mulheres, crianças, famílias, parentes. Deus guarda todo aquele que se esconde ou tem o Senhor como esconderijo. E aí eu quero que você possa refletir comigo e ver o quanto é belo este salmo e o quanto ele nos dá a segurança que precisamos. Então, começa o salmo a nos convocar, olhando para os montes, para observarmos se de lá vai vir o nosso socorro. Tem muita gente olhando para o horizonte, tem muita gente olhando para vários lugares, esperando o socorro. Mas o salmista está dizendo que o nosso socorro nem vem do monte, por estar alto ou por estar lá qualquer tipo de divindade. Pode estar a divindade que for, o Deus que estiver lá no monte, ele está dizendo que ele não nos salvará. À medida que ele nos mostra e nos faz ver que não está no monte ou em qualquer outro lugar o nosso socorro, mas que está em Cristo Jesus, o Senhor, o Deus eterno que nos reconciliou com o Pai. A Bíblia, então, nos dá esse norte, essa direção. E aí, nesse ambiente vertical de olharmos para o alto e vermos então Deus, olharmos para Deus e saber que de Deus vem a providência, de Deus vem a provisão, de Deus vem a segurança, de Deus vem a salvação para as nossas casas, para as nossas vidas. Então, o salmista nos declara com muita nitidez que a nossa salvação, aquilo que esperamos, não vem de lugar nenhum, mas vem de Cristo Jesus, o Senhor, o Deus por excelência das nações e desse Brasil tão grande. A palavra de Deus, então, nos convoca a verificarmos que a nossa salvação ou nosso socorro, o auxílio necessário que Deus tem para mim e para você, vem dele mesmo. E aí o salmista nos dá esse entendimento. É bom a gente aqui também dizer que no passado se fazia muitas oferendas e cultos a vários deuses pagãos em vários lugares altos, principalmente nos montes. E aí é por isso que o salmista chega a perguntar: é de lá que vai vir o meu socorro? Não, não é de lá que vai vir o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Responde o próprio salmista, dando a convicção de que somente Deus é que é o nosso socorro. Aí ele nos dá a garantia de que, de fato, Deus nos guarda em todos os momentos da nossa vida. E por esses dias, mais do que nunca, precisamos estar muito bem amparados e guardados por aquele que tem autoridade sobre tudo e todos, sobre todo o mal. E aí, à medida que ele nos dá essa garantia, ele diz que o guarda de Israel não vacila. E aí ele se porta para uma figura muito importante, que é a figura dos que são vigilantes, daqueles que estão sempre de prontidão, vigiando e estão atentos para poder então guardar aquele recinto, aquele lugar. E aí ele diz que pode o guarda de Israel ou o homem natural falhar, mas o guarda de Israel, o guarda Deus, este jamais falhará.
porque a visão é que os seus olhos estão muito bem atentos para observar o que está acontecendo em todos os lugares da terra, seja de dia ou à noite. Muito embora a palavra de Deus já venha confirmando e dizendo que não há noite para ele. Tudo se faz dia, porque ele é a própria luz. Ora, se ele é a própria luz, tudo está muito claro, está às claras. E é por isso que nada pode se esconder. Então não há um vacilo sequer que o guarda de Israel possa cometer. Ele não vacila. Você que está nos ouvindo agora, ele não vacila. O Deus eterno e Senhor das nações não vacila. E por não vacilar, temos aí a garantia de alguém que de fato é perfeito, é justo, e ele é soberano em vigiar e guardar com toda a competência que somente ele tem. Ou seja, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra de todo mal. Seja qual for o mal, o guarda de Israel, aquele que de fato não vacila, ele está conosco. E nada melhor do que observarmos na noite de hoje que as nossas orações, e durante a semana, quantos nossos irmãos, quantos nossos ouvintes têm orado, eu sei que têm orado, pelas madrugadas, nos seus jejuns, nos seus momentos de oração bem particular, de conversa com nosso Deus. E aí, com certeza, Deus está movendo, falando, amparando, mostrando a cada um de nós que Ele é o Deus por excelência que não vacila. Ele não dorme e nem precisa dormir, porque o salmista nos diz que não há noite nem cansaço para que ele precise dormir. O Salmo de número 57 faz justamente uma comparação muito agradável quando observamos então a dependência, quando observamos então que Ele está no controle e está cuidando de nós. O salmista faz o seguinte, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, se esconde, se guarda. À sombra das tuas asas me abrigo. Ou seja, nós devemos nos refugiar e amparar em Deus, porque de fato Ele nos guarda e nos livra de todo mal. O Salmo de número 61 nos dá a seguinte mensagem de oração: ouve, ó Deus, a minha súplica, clamando, suplicando a Ele que tudo vê e tudo ouve. Atende a minha oração. Então, o guarda de Israel, o Senhor que não dorme e nem vacila, está atento a ouvir as nossas orações. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, clama a Deus, ou continua clamando a Deus, e Deus ouvirá a tua oração. Ele ouvirá a tua oração e responderá segundo aquilo que Ele, na verdade, determinar. É interessante a gente observar, porque em muitas ocasiões nós pedimos e Deus nos dá muito mais daquilo que pedimos. Como em muitas ocasiões pedimos algo ao Senhor e o Senhor restringe para o nosso próprio bem. Então devemos entender que o guarda de Israel, o Senhor das nações, que não vacila e nem precisa dormir, este Senhor, Ele
está escutando as nossas orações. E o salmista sabia muito bem disso, porque ele confiava e tinha plena confiança e esperança, e tinha experiência com seu Deus. O Salmo 62 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Devemos então esperar em Deus, que é o nosso socorro bem presente nos tempos de aflição. Ele nos convoca então a verificarmos que não há outro Salvador, não há outro que nos socorra nos tempos de aflição. Estamos vivendo tempos de aflição, tempos de trevas, tempos maus, mas a palavra de Deus nos assegura, e nos assegura hoje à noite, que Ele está olhando tudo e todos. Aleluia! Ele está olhando tudo e todos. E por Ele estar olhando tudo e todos, Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. E Ele pede para que eu e você possa confiar no Senhor e esperar silenciosamente, sem murmuração, sem desespero, mas confiar e silenciosamente esperar no Senhor. O salmista nos dá então a garantia que a sombra daquele que vive para sempre é o nosso maior esconderijo. Eu quero que você observe que ele nos convida à sombra do Onipotente, descansarmos e refugiarmos as nossas vidas. Quero te convidar agora à noite, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, a se refugiar à sombra daquele que tem autoridade, que tem poder, de maneira tal que nenhum mal, nada pode te atingir, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Inclusive, não se esqueça, Ele é o Senhor também do coronavírus. A sua ordem, a sua autoridade, de fato, todos obedecem, e até o vírus também obedece. Não se esqueça disso, porque a maior autoridade está nos céus e na terra, e como diz o testemunho apostólico, ele está entronizado e assumiu o trono de glória, e está nos céus e na terra, e governa sobre tudo e todos, e todos observam, e todos respeitam, e todos obedecem à voz imperativa do guarda de Israel. Ele, de fato, é o Senhor. O Salmo de número 40 nos convida a permanecer, sabe, muito estável, muito confiante. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, o salmista nos dá a garantia que todas as vezes que estamos clamando por socorro, que estamos suplicando no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Davi venceu Golias, não no seu nome, mas no nome poderoso do guarda de Israel. E assim Golias tombou, caiu e foi morto, porque o guarda de Israel é Senhor dos exércitos, é Deus conosco, Deus presente e muito presente, e vivo para salvar o seu povo. E por fim, eu quero aqui fazer a lembrança do Salmo 124. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel
que eu diga. Se o Senhor não estivesse conosco, eu que o diga, você que o diga, com certeza não estaríamos aqui ouvindo essa mensagem. Eu quero te convidar nesta noite a continuar confiando no Senhor, esperando em Deus e sabendo que o guarda de Israel já disponibilizou os anjos, seu exército de anjos, para estar acampados ao redor daquele que teme ao Senhor. Que os nossos corações possam encontrar refúgio, possam encontrar segurança, possam encontrar solução para muitos dos nossos problemas e aflições, à medida que o guarda de Israel, o Senhor que nos guarda e nos livra, está cuidando de mim e está cuidando de ti. Em tempos difíceis, não se esqueça, o Senhor está conosco. O guarda de Israel é o meu refúgio, é o teu refúgio. O guarda de Israel está te ouvindo e ouvindo muito bem, porque ele está presente em todos os lugares onde houver a invocação do seu nome. Invoca o nome do Senhor, confessa os teus pecados e verás a manifestação do guarda de Israel com poder e muita glória. E o Espírito do Senhor se fará presente no meio de vós. Eu quero aqui deixar essa palavra de confiança, essa mensagem de refúgio, esta mensagem de segurança, de que Deus está te guardando por onde quer que andares. Eu quero que você guarde esta palavra, mas no mais íntimo do teu coração, e possa confiar, porque Deus é a nossa maior segurança. Nada e nem ninguém pode se equiparar ou se comparar ao Senhor que nos guarda e nos livra de todo mal. Gostaria de mais uma vez te convocar para que a gente pudesse orar. Eu gostaria também de pedir aqui, nós estamos hoje aqui com o auxílio do irmão Adriano e do irmão André, que está conosco e está sempre de prontidão aí nos ajudando. E eu gostaria que o Adriano pudesse colocar o hino Castelo Forte, mais uma vez. Castelo Forte é o nosso Deus. Eu gostaria que você pudesse, no final, ser aí inspirado pelo hino Castelo Forte é o nosso Deus. Esse hino do cantor cristão, que é belíssimo e nos convida a saber que ele é uma fortaleza. Ele, de fato, é uma fortaleza indestrutível. Mas eu quero também te convidar a orar nesse instante. Vamos orar? Orar por esta nação, orar pela crise que esta nação e tantas nações do mundo estão vivendo. Muitas nações do mundo estão vivendo. Mas não se esqueça, o Senhor é a tua segurança, o Senhor é o guarda que nos vigia dia e noite. Esta figura maravilhosa de linguagem usada pelo salmista para nos mostrar que do Senhor vem a segurança que eu e você precisa, e Ele está nos guardando e nos livrando de todo mal. O Senhor guarda a tua entrada, o Senhor guarda a tua saída. Ele
é Deus por excelência. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos e te agradecemos pela esperança da tua palavra, que é viva, eficaz, palavra penetrante, palavra que dá vida e vida com abundância, nos mostra a segurança que o Senhor representa, a fortaleza, o amparo, o socorro em tempos difíceis, em momentos muito difíceis, mas o Senhor está lá e o Senhor nos socorre e nos ampara como igreja de Cristo Jesus, aonde quer que estejamos, o Senhor está nos guardando e nos livrando. A tua palavra confirma que os anjos do Senhor estão acampados ao redor de todo aquele que teme ao Senhor. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, pedimos que os teus anjos possam estar acampados ao redor da tua igreja, que está espalhada pela face da terra. Assim como te pedimos misericórdia, misericórdia por todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com carência de cura nesse instante, que o Senhor possa curá-los, não pelo nosso nome, mas pelo nome poderoso, que está acima de todo nome, como diz a tua palavra, o nome bendito e precioso de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, e assim nós entendemos que no Senhor estamos seguros e muito bem amparados, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Castelo forte é o nosso Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja a tua rocha, o teu amparo, o teu castelo, o teu socorro. Assim, findamos esse momento na presença do Senhor.